Quero, nesta noite, estar iniciando uma sequência de estudo que tem por título Resultado de uma Vida Cheia do Espírito Santo. Hoje estamos dando início a essa primeira temporada, ou esta primeira parte do estudo, falando sobre o tema Resultados de uma Vida Cheia do Espírito Santo, baseada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Convido a igreja para abrir as vossas Bíblias. Efésios, capítulo de número 5. Glória a Deus. Efésios, capítulo de número 5. Abra por gentileza a sua Bíblia. Efésios, capítulo de número 5. Versículo de número 18. Apenas tomaremos este versículo como texto base para o estudo que estaremos iniciando, falando sobre resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Vou repetir mais uma vez. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O apóstolo Paulo escreve o capítulo de número 2, e o versículo 11 ao versículo 18, a suma importância de onde Deus, através de Cristo, tirou o povo e lhe concedeu reconciliação espiritual com Deus. Capítulo 2, versículo 11 até o versículo 18 diz assim a palavra do Senhor: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eram gentios na carne, e chamados em circuncisão pelo que, na carne, se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavas sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavas longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então perceba de que
Paulo, ele traz a suma importância de onde Deus, através de Cristo, tirou o povo de uma vida decadente, de uma vida caída, de uma vida longínqua de Deus, e o reconciliou com Deus. Paulo também revela no capítulo 2 de Efésios, e o versículo de número 1, que o povo em Efésios estava vazio de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Perceba de que Paulo mostra de que o povo dali de Efésios, antes de conhecer a Cristo, estavam vazios de Deus, não estavam cheios de Deus, não estavam cheios do Espírito Santo, estavam mortos. E através de Cristo houve esta reconciliação. Eles passaram a ser inundados, ser agora abundantemente preenchido pelo Espírito de Deus. No capítulo 4, e o versículo 17 e 18, Paulo adverte os crentes de Efésios a não esquecerem que eles agora estão em outro nível espiritual. Por gentileza, veja comigo Efésios capítulo 4 e versículo de número 17, e o versículo 18 diz assim: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, olha aí, pela ignorância que há neles, pela dureza de seu coração. Perceba de que Paulo adverte, Paulo traz em memória para os crentes de Efésios, de que eles estão em outro nível. Antes eles estavam neste mesmo curso, sem Deus no coração, um coração duro, um coração com a ignorância, um coração perverso. Mas automaticamente que Cristo fez esta redenção, fez esta restauração, eles passaram agora a ser preenchidos pelo Espírito de Deus. O apóstolo Tiago, e a sua epístola universal, lembra aos crentes que estavam dispersos que o Espírito Santo, ele tem ciúme de nós. Nós podemos ver isto referente quando ele fala acerca, trazendo a ideia de que o Espírito Santo, lembrando aos crentes que estavam dispersos, de que o Espírito Santo, ele tem ciúme de nós. E o termo da palavra ter ciúme no grego vem de fítonos, que quer dizer ardente desejo para si. E isso a gente pode olhar em 1 Coríntios, capítulo de número 6, e o versículo de número 19. Abra por gentileza a sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, versículo 20, diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos,
O versículo 20 vai dizer assim: porque foste comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Quero abrir parênteses aqui e trazer uma palavra para aqueles que se intitularizam como dono, como patrono do seu próprio corpo. Eu quero lhe dizer que o corpo não é seu. O corpo é de Deus. É templo e morada do Espírito Santo. Você não tem autoridade de defraudar ou mudar o seu corpo, porque o corpo pertence a Deus. Quando nós olhamos também, ainda em Efésios, no capítulo 4, e o versículo de número 30, nós vamos ver nitidamente Paulo trazendo essa expressiva acerca do cuidado que devemos ter com o Espírito Santo, porque ele é sensível. Paulo vai mostrar que o Espírito Santo, ele é sensível. Efésios capítulo 4, versículo 30, diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Aleluia. Nós devemos ter cuidado. Você deve ter cuidado. Todos devem ter cuidado. Aqueles que prezam e diz e ortoga em dizer que é cheio do Espírito Santo, ou que tem o Espírito Santo, ou que serve a Deus da forma como ele lhe serve. Ele deve entender que o Espírito Santo de Deus é sensível. E nós temos que ter o cuidado, a primazia, o zelo de não entristecer o Espírito Santo. A nossa vida deve ser condutual, um comportamento que agrade a Deus. Um comportamento que Deus seja louvado em nossas vidas. E não um comportamento que venha gerar dúvida, questionamentos, duplo sentido, duplo pensamento acerca de uma vida que na prática diz uma coisa, mas na teoria fala outra. Então o Espírito Santo de Deus, ele é sensível. Aleluia. Mas, meus queridos, quando nós nos deparamos com o capítulo de número 5 e o versículo 18, e aqui eu quero estar entrando no assunto que nós iremos falar nesta noite, resultados de uma vida cheia do Espírito Santo, é o tema do estudo, dessa nova temporada de estudo que estamos começando. O capítulo 5, versículo 18, Paulo enfatiza o zelo e o cuidado dos crentes não caírem na sedução do vinho em que há contenda. E isso pode descodificar, isso pode tirar o perfil cristão em meio a uma geração que está embriagada com as coisas mundanas. Paulo adverte. Perceba que quando nós olhamos o versículo 18, eu quero mais uma vez ler, Paulo diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O dicionário aponta a palavra embriaguez com o significado
significado de aquele que está extasiado, encantado, que não está bem emocionalmente, com os sentidos perturbados. Veja que Paulo, quando ele fala, quando ele exorta, quando ele orienta, quando ele adverte a igreja para que ela tivesse um cuidado acerca de não cair na cilada da sedução, acerca de que eles deveriam ter essa cautela de não se embriagar. E aí, quando nós vamos olhar o termo da palavra embriaguez ou embriagar, aí nós vamos ver de que traz o sentido de que aquele que está extasiado, encantado com as coisas terrenas, que não está bem emocionalmente, que está perturbado dos sentidos. A embriaguez, ela provoca isto. A embriaguez, ela traz isto. Ela traz distúrbio. A sedução, ela traz confusão para a mente, para a alma, para o intelecto. A sedução, ela tira do foco, do objetivo. A sedução tem a capacidade de conduzir o homem ao desvio do primeiro amor, da vontade de estar no centro da vontade de Deus. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 10, Paulo vai falar acerca de Demas. E Paulo vai frisar de que Demas amou o presente século, ao ponto de abandonar, ao ponto de deixar. E alguns comentaristas dizem que Demas, ele perdeu o brilho do primeiro amor. Ele desacelerou no ritmo de servir ao Senhor. Ou seja, ele foi embriagado pela sedução do presente século. E aí a gente deve ter muito cuidado. Você deve ter muito cuidado com as fábulas, com as propostas, com a vaidade, com a filosofia, com a sedução que o mundo oferece, que o mundo traz. Hoje as redes sociais, hoje a mídia tem trazido uma gama elevadíssima de facilidade, uma gama elevadíssima de prosperidade. A teologia da liberalidade, a teologia pragmática de que tudo é válido, de que tudo pode. Isso tem sido de forma estampada às claras. E muitos têm sido embriagados, conduzidos, lubriados, indo por esses caminhos. Mas os que estão cheios do Espírito Santo de Deus, aleluia, não tem espaço. É por isso que Paulo vai dizer: enchei-vos do Espírito. Era Paulo dizendo: não deixe nenhuma brecha, ocupe todo o espaço, para que não tenha espaço da embriaguez lhe dominar. Quem pode dizer amém por isto? Amém. Aleluia. Mas em contrapartida, Paulo, mesmo no versículo 18, Paulo ele orienta e ele traz uma ordem direta e imperativa aos crentes de Efésio. E que ordem imperativa é essa que Paulo traz? Paulo vai dizer: mas enchei-vos do Espírito. Perceba que Paulo ele usa agora o termo enchei-vos.
O termo aqui enchei-vos está no imperativo passivo presente, indicando uma ordem direta e contínua, ou seja, sem parar, vivenciada, aplicada e notória. Paulo, quando estava dizendo, mas enchei-vos do Espírito, Paulo não estava dizendo, por favor, se encha do Espírito. Se puder, se encha do Espírito. Quando der, se encha do Espírito. Quando você lembrar, se encha do Espírito. Não, Paulo não estava dizendo isso. Paulo estava dizendo, encha-se do Espírito. É uma ordem direta. Se você quiser estar de pé, se você quiser permanecer vivo, e quando eu falo vivo, não estou falando vivo da matéria, da vida física, mas vivo espiritualmente. Se você quiser manter a comunhão com Deus, se encha do Espírito todos os dias, todas as horas, todos os momentos, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Se encha do Espírito de Deus. É uma ordem imperativa. E eu quero neste momento estar abordando no assunto de hoje, nesta primeira etapa deste estudo, o primeiro ponto de resultado de quem é cheio do Espírito de Deus. O tema do nosso estudo é resultados de uma vida cheia do Espírito. O primeiro resultado de uma vida cheia do Espírito Santo se chama obediência. Repita comigo, por gentileza. Primeiro resultado de uma vida cheia do Espírito Santo é obediência. A obediência é um dos princípios básicos que Deus espera de nós. E assim revela se estamos cheios do Espírito Santo ou não. É um princípio básico. Você identificar alguém que é cheio do Espírito Santo, irmãos, para você identificar alguém que é cheio do Espírito Santo, você precisa olhar se ele é obediente. Porque é impossível alguém que não é obediente ser cheio do Espírito Santo de Deus. Não tem como. Para ser cheio do Espírito Santo de Deus, tem que ser obediente. Agora, obediente a quê? Vamos ver? Abra sua Bíblia, por gentileza. 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo de número 15. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 22. Estamos falando do estudo acerca de resultados de uma vida cheia do Espírito de Santo Deus. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 diz assim: porém Samuel disse: nem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor. E aí ele continua dizendo: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então, primeira coisa que a gente observa: ser cheio do Espírito Santo de Deus é princípio básico de obediência.
E obediência é o que? A palavra de Deus. Aquele que não obedece a palavra de Deus está fadado a estar vazio do Espírito Santo de Deus. Quem obedece a palavra, quem obedece às sagradas Escrituras, este tal é cheio do Espírito Santo de Deus. Porque a palavra de Deus ela é pura. A palavra de Deus ela é eficaz. A palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus é atual. A palavra de Deus é espada. A palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus é chuva serôdia. A palavra de Deus é pão vivo. A palavra de Deus é mais doce do que o mel. A palavra de Deus é Deus falando conosco. E quem obedece a palavra é cheio do Espírito Santo de Deus. Só quem está entendendo esta palavra, glorifique o nome do Senhor nesta noite. Quem é cheio do Espírito é obediente à sua palavra. Veja que Deus faz até um comparativo através do profeta. Diz que Deus, Ele tem muito mais prazer no que obedece a sua palavra do que até mesmo que oferece sacrifício. Em Levítico capítulo número 6 mostra o perfil, a lei do sacrifício, o altar do holocausto tinha que estar fumegando, tinha que estar aceso. O sacrifício tinha que estar contínuo, não poderia parar. Era de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. E havia um ritual, havia uma cerimônia. O sacerdote mudava a sua veste cada vez que ele iria lá para remover as cinzas. E levava as cinzas para o lado de fora, para um lugar limpo. E ali era colocado as cinzas e colocava o fogo de novo. E o fogo continuava, e o fogo continuava. E agora Deus, através do profeta, dizendo que Deus tem mais prazer em quem obedece a palavra do que até mesmo o que oferece sacrifício, trazendo, transliterando para os nossos dias atuais, fazendo uma aplicação pessoal, porque nós não estamos mais na lei, nós estamos na graça. Amém, irmãos? Nós estamos na graça. Então agora Cristo já pagou o sacrifício, mas agora o que quer dizer com isso? O que pode ser aplicado para a nossa vida nos dias atuais? Não adianta você cantar, não adianta você pregar, não adianta você vir à igreja, não adianta você subir no monte, não adianta você fazer culto de propósito, de isso, daquilo, não adianta você fazer campanha, não adianta você fazer jejum. E eu estou falando, aplicando na condição de obediência à palavra. Se você não obedecer à palavra, se você não obedecer à palavra, é sacrifício de tolo. Mas nesta noite Deus está nos dizendo: quer ser cheio do Espírito, quer ser cheio do meu Espírito, obedeça a minha palavra. Obedeça a minha palavra. Obedeça a minha palavra. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Vamos mastigar a palavra, irmãos. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Filipenses 2 e 8. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Filipenses 2 e 8. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de Efésios capítulo 6, versículo 1 e 2.
Então perceba de que princípio básico, obediência à palavra. Segundo, obediência até o fim. Filipenses 2:8 mostra que Cristo foi obediente até a morte. Então isso mostra de que para ser cheio do Espírito Santo de Deus, tem que ser obediente até a morte, até o fim. Não pode ser obediente só por uma temporada, obediente só no período de festa, obediente só no congresso, obediente só com um propósito. Não, obediente até o fim, até o fim, até o fim. Efésios 6, versículo 1 e 2. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honrai teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então a gente vê aqui também um outro princípio. Além de cumprir a palavra, de obedecer a palavra, além de ser fiel até o fim da vida, também vai um recado para os filhos, para os jovens, para aqueles que gostam do movimento. Tu podes ser movimenteiro, pentecostal, cheio, uma tocha na igreja para os outros, mas se tu não for bom filho, se tu não obedecer teu pai, a tua mãe, tu não estás cheio de Deus, tu não estás cheio do Espírito Santo. Porque para ser cheio do Espírito Santo tem que obedecer, e obedecer os pais é um princípio também que Deus não abre mão. Deus não abre mão daqueles que são obedientes aos pais. Pode ter eloquência, conhecimento, pode ser famoso, pode ter tudo, mas se ele for mau filho, se ele não honrar os pais, ele não é cheio de Deus. E tem muitos aí que logo no início era bonzinho com os pais, mas depois que alcançou a fama, o sucesso, que alcançou posições elevadas, escanteia os pais, ignora os pais, deixa os pais de lado e só quer saber agora da fama. Deixa eu te dizer uma coisa: tu estás vazio, porque não está honrando os pais, porque a Bíblia preza por esse princípio, Deus preza por esse princípio. Honra teu pai e tua mãe, porque isto é honroso, isto é justo diante de Deus. Isso é justo diante de Deus. Romanos 13, versículo 1 e 2. Romanos 13, versículo 1 e 2. Ainda estamos falando sobre resultado de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Romanos 13, Romanos capítulo 13, versículo 1 diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Você percebe? Você percebe? De que ser cheio de Deus tem que ter uma vida de obediência. E aí a gente está vendo de que obediência na palavra, obediência com relação aos pais, obediência até o fim da vida. E agora Romanos 13,
Versículo 1 e 2, obediência às autoridades. É por isso, irmãos, que não é bom o crente salvo em Jesus, ele está confrontando as suas autoridades. E quando eu falo confrontar, no sentido pejorativo, de estar se levantando contra autoridades. Mas a gente tem que estar orando, porque as autoridades foram constituídas por Deus. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Lá fora, você é um santo. Lá fora, ele é uma bênção. Estou falando assim que está sendo gravado, viu, irmãos? Não é com os irmãos aqui não. Mas na igreja local, ele não obedece, ele não respeita os líderes, não dá satisfação. Mas lá fora é um fogo terrível. Mas dentro da congregação, que faz parte, ele é um rebelde. Esse tal não está cheio de Deus, não está cheio do Espírito Santo, porque Deus não vai de encontro aos seus princípios. A obediência é uma base estrutural para um homem e a mulher ser cheia de Deus. Deus não negocia, Deus não abre mão da obediência. Provérbios capítulo 14, versículo 15. Provérbios 14, 15. Aleluia. Provérbios 14, 15 diz assim: o simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Eu vou ler novamente. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Prudente aqui é obediente. Prudente aqui é aquele que anda fazendo conforme o que é certo. Aleluia. Mas o simples não. Só está preocupado com o oba-oba, com o reteté, com o movimento. Isso é bom. Mas a obediência é muito melhor. A obediência nos faz ser cheio de Deus. A obediência nos faz ser cheio de Deus. A obediência nos faz ser cheio de Deus. Ah, irmão, deixa quem quiser falar, deixa quem quiser dizer para você: ah, se fosse comigo, eu fazia assim, se fosse comigo, eu fazia desse jeito. Mas Deus está dizendo: você não é todo mundo, você é quem eu escolhi, separei, chamei. E se você quer permanecer cheio de mim, obedeça, 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 que eu vou te honrar. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! A obediência é um estado, a obediência é um estado de reconhecimento que não fazemos mais o que queremos, e sim o que Cristo em nós quer. Assim revelamos que estamos cheios de Deus. Abra a sua Bíblia aí, por gentileza. Gálatas, capítulo de número 2, versículo 20. Gálatas 2 e 20. Veja o que nos diz a palavra do Senhor. Estamos falando nesse início de estudo sobre resultados de uma vida cheia
do Espírito Santo de Deus. Gálatas 2:20 é muito conhecido, mas eu quero ler. Diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo. Olha ele dizendo, ele vive. Ele não está morto não, está vivo. Com a sua faculdade mental intacta, perfeita. Paulo está dizendo aqui: já estou crucificado com Cristo e vivo. Mas aí ele vai dizer: não mais eu. Ele está dizendo: eu vivo porque eu estou entre os seres viventes na terra. Mas agora minha vida mudou. Antes, deixa eu aqui fazer aqui uma aplicação. Antes, eu vivi uma vida deliberada. Perseguia, prendia, acontecia. Mas agora, Cristo está crucificado em mim. E vivo, mas não vivo eu. Aí ele diz agora: mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Paulo estava reconhecendo que agora não fazia mais o que ele queria. Quem faz agora é Cristo. Quer ser cheio de Deus? Deixe Cristo governar a sua vida. Quer ser cheio de Deus? Quer ser cheio do Espírito Santo? Deixe o Senhor ordenar a tua vida. Quer ser cheio do Espírito Santo? Deixe Ele ser o Senhor da tua vida. Porque tem muitos por aí que diz que Deus é o seu Senhor e o seu Salvador. Mas quando vai ver na prática, não deixa que o Senhor seja o seu Senhor. Ou seja, não deixa que Ele domine, que Ele rege, que Ele guie, que Ele oriente, que Ele agora traga as diretrizes para a sua vida. Ele não deixa que agora o Senhor entre em áreas da vida dele para remover aquilo que não agrada a Deus e fazer ele uma nova criatura. Ele diz assim: olha, Senhor, eu te sirvo, tu és meu Salvador, mas Senhor, não, essa área aqui é eu que mexo, essa área aqui, Senhor, é comigo. Tu pode, Jesus, mexer em outras áreas, mas essa daqui é comigo. Não, querido, se quer ser cheio de Deus, tem que deixar ele mexer em todas as áreas, em todas as áreas. Quer ser cheio de Deus, ele tem que dominar toda a tua vida. Ele tem que dominar toda a tua vida. Ele não pode dominar um terço, a metade. Ele tem que dominar a vida toda. E quando ele domina a vida toda, você obedece, você reconhece que precisa obedecer, que precisa ser cheio. Filipenses 2:13. Glória a Deus. Filipenses 2:13. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Vou repetir: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Deixa Ele ser o Senhor, deixa Ele dominar.
A vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Está doendo, mas Ele sabe o que está fazendo. Está sentindo, mas Ele sabe o que está fazendo. Está parecendo que tudo está fora do controle, mas Ele sabe o que está fazendo. As coisas estão parecendo que está perdendo o rumo, o sentido, a lógica. Tu estás inquieto, estás querendo tomar decisões próprias, mas eu venho nesta noite da parte de Deus para te dizer neste dia: não faça nada precipitadamente. Se você diz que é cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, deixe Deus governar por completo a tua vida, porque Ele está te conduzindo para algo melhor, para algo maior. O que Deus está preparando para a tua vida é coisa extraordinária, é coisa grande. Está chorando agora, está sentindo a pressão agora, a turbulência está vindo agora, mas está chegando o tempo da bonança, está chegando o tempo de águas tranquilas. Tu lembras de Noé? Deus ordenou a Noé que construísse uma arca, que entrasse dentro da arca. O dilúvio veio, matou tudo, destruiu tudo. Noé com a sua família dentro da arca. Mas chegou um tempo que Deus se lembrou de Noé. Não é que Deus esqueceu, que Deus não esquece. Ali o termo está dizendo o sentido de que chegou o tempo de Deus mudar a situação de Noé. E diz a Bíblia que Noé pisou em terra nova, em terra nova. Escuta o que Deus está te dizendo: está chegando um novo tempo para a tua vida. Tu vais pisar em terras novas, em terras novas. O quadro vai mudar, a turbulência vai passar, o vendaval vai se acabar, o dilúvio vai parar, porque Deus está chegando. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Seja obediente, seja obediente, seja obediente. Levante-se o que se levantar, venha o que vier, fale o que se falar, mas seja obediente. Glória a Jesus. Seja obediente, suporte, aguente. O Senhor está chegando e vai mudar a situação. E tu verás a glória de Deus se manifestando na tua vida. Aleluia, Jesus. A obediência a Deus é a revelação definitiva de quem está cheio dele, quem está cheio do Espírito Santo. Eu vou repetir: a obediência a Deus é a revelação definitiva, a obediência de quem está cheio do Espírito Santo. Abra sua Bíblia aí, Atos capítulo 5, versículo 32. Atos 5 e 32. Glória a Deus. Já estamos concluindo o nosso estudo. Glória a Deus. Glória a Deus. Atos 5 e o versículo 32. Atos 5 e o 32. Diz assim: e nós somos testemunhas acerca das palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Aqueles que lhe obedecem. Então veja de que a obediência é a revelação definitiva de quem é cheio do Espírito Santo. Olha o que o texto diz aí. Veja aí. Vou ler de novo. Diz assim: e nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu. E o A que está aí está acraseado. Então quer dizer que Deus deu para aqueles que lhe obedecem.
Deixa eu ver os que obedecem a Deus. Deixa eu ver os que obedecem a Deus. Você não obedece a Ele? Está obedecendo a Ele? Então, se obedece a Ele, é cheio do Espírito Santo. Quem obedece a Deus é cheio do Espírito Santo. Quem se submete a Deus é cheio do Espírito Santo. Quem fica na dispensação de Deus é cheio do Espírito Santo. Mas vamos concluir. A obediência revela que estamos cheios do Espírito Santo e nos torna amigos de Cristo. A obediência tanto revela que estamos cheios do Espírito Santo, como também nos proporciona amizade com Cristo. É lindo isso. Abra a sua Bíblia aí. João capítulo 15. Aleluia. João 15. Ser cheio do Espírito Santo revela a amizade com Cristo, comunhão, intimidade com Ele. João capítulo 15, versículo 14. Diz assim, versículo 14 e 15. João capítulo 15, versículo 14 e 15 diz assim: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos. Então está falando de obediência. Você é obediente? Se você é obediente, você é amigo de Jesus. Se você é obediente, você é amigo de Jesus. E cheio do Espírito Santo. Mas só fica aí, não. Versículo 15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvir de meu Pai vos tenho feito conhecer. Quem obedece a Deus é cheio do Espírito Santo e é amigo de Cristo, é amigo de Jesus. E se é amigo de Jesus, tem o privilégio de estar recebendo revelações. Aleluia! É por isso que o mundo jamais, no pecado que vive, no pecado que está jazindo, no pecado que está sendo conduzido, jamais vai ter as revelações de Deus. Mas a igreja, mas a noiva que anda em santidade, que anda em obediência, que é cheia do Espírito Santo de Deus, sempre estará um passo à frente do mundo. Vou repetir: a igreja sempre estará um passo à frente do mundo. As notícias, quando chegam para o mundo através do meio comunicativo, a igreja já está sabendo, porque o dono dela revela. Foi Jesus que disse: não vai ser mais servo, mas amigo, porque tudo que o Pai me disser, eu vou compartilhar com vocês. Tudo que é registrado no céu é compartilhado com a igreja. Quem entende isso, glorifique o nome do Senhor. A igreja sempre estará um passo à frente. Aleluia. E finalizando, a obediência revela que estamos cheios do Espírito Santo, mas também nos condiciona a salvação eterna. Ser cheio do Espírito Santo, nesse primeiro ponto, fala de obediência. E a obediência nós vimos através da palavra, nas lideranças, honrando o pai e mãe, não fazendo o que queremos, mas Deus nos governando e a gente obedecendo. Nós vimos de que
passamos a ser amigo, comunhão com Cristo através da obediência. E agora nos condiciona para a salvação eterna. Só irá desfrutar a salvação eterna quem for obediente até o fim. E se é obediente até o fim, é cheio do Espírito Santo. E se é cheio do Espírito Santo, a vida eterna nos espera. Veja aí Hebreus 5 e 9. Ser cheio do Espírito Santo nos condiciona à obediência. E esta obediência nos condiciona à salvação eterna. Hebreus 5, versículo 9. Anote aí por gentileza. Hebreus 5 e 9 diz assim: e sendo ele consumado, ele quem? Ele quem, irmãos? Jesus. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação. E o que mais? Para todos os que lhe está obedecendo. Se está obedecendo, vai ouvir o sonido da trombeta. Se está obedecendo e partir antes de ouvir o sonido da trombeta, mas partir obedecendo, quando a trombeta tocar, vai ressuscitar. Se está obedecendo, vai ver o céu de glória. Se está obedecendo, vai se encontrar com Jesus nas nuvens. Se está obedecendo, vai receber da mão de Cristo o galardão. Se está obedecendo, vai romper as nuvens e entrar nos portões celestiais. Se está obedecendo, o céu nos espera. Obedeça, 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 obedeça. Não deixe de obedecer, continue obedecendo, porque Deus vai nos honrar. Quem pode dizer amém? Meus irmãos, eu quero agradecer a todos que aqui têm chegado. Deus abençoe. Já estamos concluindo. Hoje nós falamos no primeiro ponto sobre a obediência e vimos de que ser cheio de Deus é aquele que obedece. Obedece a palavra, obedece às autoridades constituídas por Deus, obedece à família, aos pais. Não tem mais a sua vida em regimenta, mas Deus é quem governa, quem guia, quem orienta. Nós vimos também de que ser cheio do Espírito Santo de Deus, dentro deste ponto da obediência, também nós vimos de que isso gera uma amizade com Cristo e nos condiciona para o céu de glória. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe em nome de Jesus.